Olá, pessoal. Espero que sejam todos bem, que tenham passado uma ótima semana e um ótimo final de semana. Vamos já início aos nossos estudos da semana, continuando aquilo que discutimos na semana passada na videoaula que eu enviei para vocês. Nós estudamos os agentes internos do relevo, foi isso? Agora vamos concluir esse conteúdo estudando os agentes externos do relevo. E vocês podem acompanhar e devem acompanhar sempre que assistirem às minhas videoaulas o módulo na página 29, tá? Página 29 do módulo. Olha só, os agentes externos do relevo, eles dizem respeito às alterações físicas, tá? E químicas também, em algumas situações, no que está no exterior daquela estrutura, tá? Quais são os principais agentes externos do relevo? São a água, que pode ser dos rios, das marés, né, e da chuva, o vento e as geleiras, além de vegetais e animais e também as atividades humanas, tá? Esses são os principais agentes externos de transformação do relevo que nós temos. Bom, vamos adiante. No finalzinho da página 29, você já tem o intemperismo. O que é o intemperismo? Ele é o conjunto de modificações de ordem física que dizem respeito à degradação e química que estão relacionados à decomposição que as rochas sofrem ao aflorar na superfície da Terra, tá? Aí vocês vão passar a página e nós vamos ter os tipos de intemperismos que encontramos em termos de agentes externos do relevo, tá? O primeiro deles é o intemperismo físico ou mecânico, tá? No módulo de vocês tem assim, físico ou mecânico. Pode usar qualquer uma das duas opções. O que é o intemperismo físico? É a fragmentação da rocha em blocos ou pedaços menores e pode ser causado também pelo impacto, né, entre as rochas, tá? Ele ocorre junto com o processo de transporte da água, tá? Essa água pode ser da chuva, dos rios, dos mares e do gelo. E também está relacionada à ação do vento e à variação da temperatura. Então, essas são as características que vocês estão vendo aí no slide do intemperismo físico, tá? A forma e os elementos de atuação desse tipo de intemperismo. A água, em praticamente todas as suas opções, tá? E formas, o vento e a variação da temperatura. O processo diário, tá? De resfriamento e a rápida contração que a rocha sofre faz com que apareça várias fraturas naquele bloco rochoso, tá? E aquilo ali vai se dissolvendo, se desfazendo em blocos menores, tá? Essa foto aí que vocês estão vendo é um exemplo de rocha que sofreu alteração de intemperismo físico. Vamos para o intemperismo químico. Como é que ocorre o intemperismo químico? É a transformação química dos minerais que compõem a rocha. Qual é o principal agente do intemperismo químico? A água. Vocês devem ter percebido, portanto, que a água ela é fundamental no processo de transformação das rochas e de alteração do relevo, né? Aí tem um exemplo, tá? Os feldspaltos e as micas são transformados em argilas, ao passo que o quartzo permanece inalterado, tá? Então, existem alguns exemplos que a gente pode citar de alterações provocadas pela ação química, com a água como principal agente desse processo. Intemperismo biológico. No slide está esse nome, só que no módulo de vocês tem intemperismo e seres vivos, tá? Mas essa palavra biológico está relacionado aos seres vivos, tanto animais, vegetais e o ser humano também. Há também o intemperismo biológico, que é a decomposição das rochas pela atividade dos seres vivos, tá? Que podem ser bactérias, fungos, seres humanos, animais. Eles perdem alguns de seus nutrientes, as rochas, elas perdem esses nutrientes essenciais para os organismos vivos e plantas que crescem em sua superfície. Aí eu coloquei essa imagem aí, vocês estão vendo que é uma rocha, tá? Só que ela tem algumas formações vegetais crescendo sobre ela. E elas acabam alterando esse fluxo de nutrientes entre esses seres, tá? Agora nós vamos estudar a erosão. O que é erosão? Aí vocês vão dar um saltozinho aí, tem uma atividade no meio,
Vamos para a página 32. Página 32 de um modo. O que é erosão, afinal? É o processo, né, o conjunto de processos que desgastam e transformam o solo e a rocha e são realizados pelos agentes chuva, rios, ventos, mares, geleiras e entre outros. E há vários tipos de erosão, tá? Nós vamos estudar inicialmente a erosão pluvial, que é aquela causada pela água da chuva. Tem aí uma imagem, né, com dois exemplos. Na imagem 1, no exemplo 1, vocês têm uma foto, tá? Uma ilustração de uma formação rochosa. Na imagem 2, a gente já tem a alteração provocada pela ação da chuva. Veja que quando chove, né, em quantidade X, as rochas elas podem ceder, elas podem se dissolver, entrar em processo de erosão, né, que é aquilo que a gente chama desse desgaste, essa fratura do solo e da rocha, tá? A erosão pluvial, ela é causada pela ação das chuvas, tá? Nas áreas que são áridas e semiáridas, é escasso esse processo, porque não chove com frequência, tá? São menos intensos os processos erosivos pluviais. Mas no clima úmido, quando climas que chovem com frequência, tá? Ocorre e às vezes de forma bastante intensa. Só que tem um X aí na questão, que é a agricultura, que é muito importante para a sobrevivência de todos nós, né? E muitas áreas agrícolas em que chove com intensidade, que acontece com intensidade o processo erosivo pluvial, existem ações que podem ser feitas para amenizar os estragos, vamos assim dizer. Um exemplo, tá aí no finalzinho da página 32, vocês têm 3 exemplos, tá? Eu vou explicar um só para vocês entenderem um pouco, que é a técnica utilizada como curva de nível, que é plantar seguindo a linha da mesma altitude. Então, é um exemplo de técnica, plantar seguindo a mesma linha em altitude, que o agricultor ele pode utilizar para amenizar um pouquinho os danos nesse processo de erosão pluvial causado pela água da chuva, tá? A erosão fluvial dos rios, está na página 33. Bom, os rios, eles são um caminho natural que as águas percorrem, tá? Desde a nascente, nas porções mais elevadas do relevo até as áreas mais baixas. E eles também são formas de transporte de sedimentos, pequenos ou grandes, de partículas sólidas do relevo, tá? Existem exemplos de erosões causadas pela ação dos rios. Eu vou mostrar uma foto para vocês, talvez vocês já tenham visto em algum filme, uma série, alguma coisa, que é o Grand Canyon, tá? O Grand Canyon, ele fica no sudoeste dos Estados Unidos. Essa imagem é uma foto do Grand Canyon e essas rochas, elas sofrem a ação da erosão causada pelo rio Colorado. Então, toda a estrutura do rio fez com que, claro que não é do dia para a noite, vocês sabem que todos os processos de transformação da nossa crosta, dos rios, das rochas, eles levam milhões de anos para acontecer. Então, eles formam esses paredões abruptos no Grand Canyon, que é um exemplo para a gente visualizar melhor um pouquinho sobre essa questão da erosão causada pelos rios. E tem também a erosão eólica, é aquela causada pela ação dos ventos. A erosão eólica, eu coloquei essas duas imagens aí, ela é bem interessante porque ela forma estruturas rochosas bem inusitadas, né? Algumas formas bem esquisitas e até belíssimas também. Olha só, nas porções interiores mais próximas do solo, a rocha sofre abrasão, que é o desgaste causado pelo atrito entre as partículas de areia que são lançadas pelo vento. Então, a ação do vento que leva as partículas de areia fazem com que haja essa abrasão, esse desgaste da rocha. E a erosão marinha, já está aí na página 34, erosão marinha, é aquela que é provocada pelas ondas do mar. Essa foto é de Conceição da Barra, no Espírito Santo, tá? Quem gosta de praia, quem tem costume de ir, já deve ter visto algum local assim, alguma cidade, não sei, alguma região com litoral, em que há um processo erosivo ligado à ação das ondas do mar, tá? As formas que a costa, que a gente chama de costa, né, toda essa área ao redor do mar,
ela assume em relação às forças que essas grandes massas de ar exercem sobre ela. Assim, a ação do mar sobre as rochas costeiras é o que denominamos de erosão marinha. Então, existem também algumas regiões que não sofrem só com o processo erosivo, mas também acontecem alguns acidentes, inclusive pela força das ondas, dependendo da situação climática no momento. E, por fim, a erosão glacial, tá? A erosão glacial acontece quando há uma elevação da temperatura. Os blocos de gelo, eles se desprendem uns dos outros e formam o que a gente chama de vales. E isso tem acontecido muito, tá? Por conta do aquecimento global, aquecimento do planeta. Vocês já estudaram um pouco sobre isso, eu tenho certeza. O nível de temperatura do planeta está se elevando, tá? Então, essas áreas glaciais, essas áreas dos polos do planeta, o gelo ele tem derretido gradativamente, faz com que haja esse desprendimento dos blocos, e isso não leva só a processos de erosão glacial, mas também é um resultado dessas alterações climáticas e vai levar também ao aumento dos níveis do mar, segundo alguns pesquisadores espalhados pelo mundo afora. Bom, essa foi a nossa aula da semana de hoje. Espero que vocês tenham compreendido os principais processos de erosão, né, das rochas, os principais agentes externos do relevo. Estamos encerrando esse capítulo. Na próxima semana, nós vamos estudar litosfera e sociedade, tá? Qual é o exercício que vocês têm que responder? Vocês vão responder na página 36 todas as questões, tá? Envia para mim pelo positivo ON, como sempre a gente tem feito. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp e a gente resolve, tenta sanar um pouco das suas dúvidas. Se cuidem, fiquem com Deus. Um abraço a todos e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.